só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele que seja que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está quem eu possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver e só vou viver se for para ele, por ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o
possa de ti me separar. Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, e por Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com Ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Por todo sempre, por todo sempre. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só vou viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, e por Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Se eu vou viver por Ele, pra Ele, nele, somente, somente nele, nele, nele. Se eu vou, se eu vou, se eu vou, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Se nele eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Se nele eu vou viver, eu vou Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, seu nome grande. Mais uma vez, só pra te adorar. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto, momento de refletirmos, momento de ouvirmos a voz do Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Nós vamos orar, nós vamos entregar ao Senhor este dia, esta manhã. Convido você a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe, Pai querido, mais uma vez, ó Deus amado, a este lugar que é santificado pela Tua presença, ó Deus. E te pedimos, Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Te agradecemos por este dia, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos, ó Deus querido, por esta semana que se inicia, Deus amado, na Tua presença. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha, ó Deus amado, de encontro com as nossas vidas, ó Deus, e que saiamos daqui, ó Pai querido, mais uma vez transformados pela Tua palavra. E certo, ó Deus, de que o Senhor está conosco, fazendo muito mais do que pensamos e imaginamos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós irmos para a nossa reflexão, eu queria deixar um texto com os irmãos, do Salmo de número 118. Salmo de número 118, dos versos 21 a 29. Salmo 118, dos versos 21 a 29, diz assim: Dou-te graças porque me respondestes e fostes. Dou-te graças porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemo-nos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O texto do Salmo de número 118 está no último livro, que compõe o livro dos Salmos, que faz parte desta exaltação, desta celebração, das comemorações daquilo que o Senhor havia feito em Israel. O texto diz que este salmista, agradecido porque diante das adversidades que Israel havia passado, o próprio Senhor foi a sua salvação, Diz o texto: dou-te graças porque o Senhor foi a minha salvação. O Senhor me respondeu e foi aquele que me livrou. Aquilo que não tinha valor diante dos construtores, aquela pedra que não tinha valor algum para ser forjada ou para ser usada numa construção, diz o texto que ela se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental para que aquela construção fosse edificada. Mais tarde nós vamos ver o próprio Pedro dizendo, Cristo é a pedra angular a qual os construtores rejeitaram. Mas o que o salmista está dizendo era que aquele que não tinha valor, aquele que não tinha, nenhum valor em si, agregado em si,
aquilo que foi rejeitado pelos construtores, o povo havia sido cativo, o povo havia sido levado para terras longes, né? Agora estava sendo salvo pelo próprio Deus. Diz o texto que a salvação do Senhor, ou a maneira como Deus livrou aquele povo, foi algo maravilhoso. Verso número 23. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Só o Senhor poderia nos tirar da onde nos tirou, da forma como nos tirou e nos livrar como tem nos livrado. O Senhor é o que nos valeu a salvação. Então o salmista diz que este é o dia que deveria ser recordado, né? Esse é o dia que deveria ser lembrado para sempre. Este é o dia que o Senhor agiu, ou em algumas traduções, este é o dia que o Senhor fez. O dia que o sol raiou, né? E que nós somos libertos, que nós somos salvos. Diz o salmista que precisamos nos alegrar e nos exultar neste dia, porque o Senhor foi a nossa salvação. O salmista, como todo o povo de Israel, durante muitos anos, durante muito tempo, pediu algo ao Senhor, implorou algo ao Senhor, suplicou algo ao Senhor. E diz o texto que aquele que veio em nome do Senhor foi abençoado, e o Senhor então fez resplandecer a luz sobre eles. E agora a resposta da oração, né, chegou, né? O momento de celebrar aquela conquista havia chego. Juntem-se a nós a este cortejo festivo e vamos levar ramos até as pontas do altar. Este salmista que até poucos momentos estava pedindo, suplicando, rogando a Deus pela sua salvação, agora é o mesmo salmista que está no verso número 28. Tu és o meu Deus e a ti vou dar graças, né? Precisamos voltar também para nos alegrar e também agradecer aquilo que o Senhor fez por nós. Verso de número 29. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que esta verdade, né, possa ser replicada, né, em nossos dias, possamos educar os nossos filhos, as nossas gerações, e que possamos anunciar, né, esta bondade do Senhor que dura para sempre. Amém? Gostaria de fazer um breve momento de oração. Será que nós temos pedidos de oração nesta manhã? Vamos fazer diferente? Fazer ali. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Mas tem mais pedidos de oração? Fala, André. Muito bem. Agradecer. Aí. Gratidão. Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos, por esses pedidos. Você que tem um pedido de oração, você tem algo em mente, nós vamos entregar ao Senhor. Lembre-se que este é o dia que o Senhor fez, né? Você está aqui pedindo, mas amanhã você pode estar aqui neste lugar também, dando graças ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de entrar na tua presença mais uma vez. Deus de amor, nesta hora, Deus querido, nós viemos te entregar o nosso coração, ó Deus amado, gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, te agradecemos, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, ó Deus, pelos nossos filhos. Te agradecemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, ó Deus. Pai querido, nós te agradecemos porque aqui, ó Deus amado, o Senhor tem colocado pessoas, ó Deus amado, dispostas a te servir independente das circunstâncias. Ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelos ministérios, te agradecemos, ó Deus, pela maneira, Pai querido, como o Senhor tem dado direção a cada um de nós. Pai querido, mas da mesma forma, Pai de amor, que nós estamos aqui gratos por este dia que o Senhor fez, ó Deus amado, nós também, ó Deus amado, nos colocamos diante do Senhor com os corações, ó Deus, aflitos por algumas adversidades que temos passado. Por isso, ó Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, sonde os nossos corações, invada, Pai querido, as nossas vidas e toma, Deus amado, aquilo que tem nos preocupado, ó Deus. Pai querido, nós te entregamos as nossas enfermidades, as nossas famílias, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor seja com aqueles que porventura estão desempregados, ó Deus, aqueles que porventura estão carecendo de algo de Ti, ó Deus amado. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que se não contraria a Tua soberana vontade, Pai de amor, nós te pedimos por libertação,
Te pedimos, ó Deus amado, por refrigério, por salvação, ó Deus amado, pela cura, Pai querido, que só o Senhor pode trazer, ó Deus amado. Assim como lemos há pouco, o Senhor é a nossa salvação, ó Deus. Só o Senhor pode fazer por nós. Por isso, ó Deus amado, nós confiamos as nossas vidas, a nossa fé, a nossa esperança está em Ti. Toma, ó Deus amado, as nossas vidas nas Tuas mãos e faz, ó Deus amado, conforme o Teu querer. Certo, ó Deus amado, de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora sim, vamos para a nossa reflexão desta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos dos versos 12 ao verso de número 14. Êxodo 33. Nós vamos do 12 ao 14. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo. Não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. E se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu, porém, o Senhor: Eu o acompanharei e lhe darei descanso. O texto que a gente está considerando nesta manhã, o texto de Êxodo, capítulo 33, é uma conversa entre Deus e Moisés acerca de como Deus havia pedido para que Moisés fosse adiante com esta missão de libertar o povo, né? E quando Deus então convidou Moisés para que fosse à frente, libertasse o povo, Deus havia dado a ele algumas garantias, né? Deus havia dado a Moisés algumas garantias. Olha, você vai ser bem-sucedido, eu estou com você, né? E as coisas vão ir bem se você seguir aquele meu conselho, aquelas minhas instruções. Então, diz o texto que Moisés, nesta conversa que está tendo com Deus, no capítulo 33, que ele é muito consciente, né, de que a ordem que ele recebeu foi do próprio Deus. E esta busca, então, por fazer aquilo que Deus, né, pedia que ele fizesse, foi gerando em Moisés e naquele povo, como uma forma geral, alguns desgastes, né? Alguns desgastes que só aquele que está na obra, aquele que está no trabalho, aquele que está à frente, sabe como é estressante. E Moisés foi, de alguma maneira, se desgastando, né? Foi, de alguma forma, ficando estressado com todos aqueles problemas que estavam se apresentando para ele. Moisés, ao longo de toda a peregrinação no deserto, teve diversos desafios, né? Só que a promessa que Deus havia dado a Moisés era de que ele chegaria até um determinado lugar. Vai, né? Eu vou colocar vocês de volta na terra prometida. Só que, assim como Moisés, né, nós que estamos dispostos a fazer, a trabalhar, nós que estamos no nosso dia a dia, cansamos, né, e não é pouco. O cansaço abate todos nós, e nós buscamos incessavelmente pelo descanso. O cansaço é algo que realmente nos estressa, é algo que realmente nos tira do eixo, e nós buscamos por este descanso todos os dias. Algumas alternativas para descansar, né? Ao longo do dia, você é como eu, né? Sai para tomar um café, fica olhando lá para o céu, fala, meu Deus do céu, não aguento mais, né? Preciso sentar um pouco, né? Só que esses descansos, essas pausas, elas não são definitivas, porque você ainda não terminou a sua tarefa.
não é? Você começou a limpar a casa, e aí está no meio da tarefa, ela quer saber, eu vou sentar um pouco, vou tomar uma água, um refrigerante, né? Depois eu termino. E você pode ficar ali sentado 10, 15 minutos, mas esse descanso não resolveu, né? Porque daqui a pouco você vai ter que voltar e vai ter que trabalhar tudo de novo, né? E você só perdeu 15 minutos, você não ganhou nada, né? Então essas pausas, essas pequenas pausas que nós fazemos, esses descansos provisórios não nos levam àquilo que é efetivo. E Moisés estava desta forma, buscando alguma alternativa para receber alguma espécie de refrigério, alguma espécie de alívio para aquele cansaço, para aquela tarefa que estava sendo muito árdua e muito difícil, levar o povo até a terra prometida. Então, diante das alternativas provisórias que nós buscamos para descansar um pouco, né, chegamos à conclusão de que nenhuma dessas maneiras, nenhuma dessas ferramentas pode ser efetiva. Eu gostaria de que você fizesse essa correlação com a sua vida, né, a minha vida cristã. Muitas vezes temos missões dadas pelo próprio Deus, como foi Moisés, e ela começa a ficar difícil, né? E ela começa a ficar árdua, e ela começa a ficar pesada, e daqui a pouco você começa a ter preocupações, estresse, né? Nossa, trabalhar na igreja tem estresse, né? Tem. Acontece, é desgastante, temos os nossos desafios. E por que, então, nós muitas vezes perdemos o rumo? Porque buscamos o descanso na hora errada. E o Moisés estava tentando se aproximar de Deus, assim como eu e você, né? Buscando alguma alternativa para ter este fardo amenizado. Mas o texto que a gente está considerando, eu queria fazer com você algumas considerações sobre esta disposição de que eu e você precisamos ter se nós queremos descansar em Deus da maneira correta, da maneira como realmente agrada o coração do Senhor. Diz o verso de número 12, como eu disse, esta visão, ou esta mentalidade de que Moisés tinha, de que a ordem foi dada pelo próprio Deus. Disse Moisés ao próprio Deus, foi o Senhor que me ordenou. Temos missões que foi dada pelo próprio Deus. Temos coisas a serem executadas que foram colocadas em nossas mãos pelo próprio Deus. O Senhor te ordenou. E aí, o seu chefe te deu uma ordem, te deu uma orientação, e ele está contando que você faça. Aí quando ele vai atrás de você, você está lá do lado de fora, né, tomando água, tomando um cafezinho, uma pausa, né, descansando. E aí seu chefe fala, ué, mas você não está fazendo o que eu te pedi? Não, é que eu comecei, mas está muito difícil eu vir aqui descansar, né? No nosso trabalho a gente sabe que essa desculpa não pega muito bem, né? E com Deus não é diferente. A missão foi dada pelo próprio Deus. Temos que ter a mentalidade de que o Senhor confiou algo em mim e em você. Esta missão foi dada por Deus. Deus colocou algo na sua mão. Deus colocou algo sob a sua responsabilidade. É seu. E Moisés é muito consciente disso. Foi o Senhor que me deu esta ordem. E a ordem que o Senhor deu para Moisés foi: conduza este povo. Mas muitas situações vão se levantar para impedir com que eu e você sejamos bem-sucedidos naquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, né? Muitas coisas se levantam para impedir o cumprir de Deus na minha e na sua vida. E na vida do Moisés não foi diferente. O povo deu trabalho, né? Moisés saía 5 minutos, quando voltava já estava, né, aquela bagunça. O povo deu trabalho. Muitas coisas foi se levantando, foi gerando desgastes e mais cansaço. E parece que o Moisés estava enxugando gelo. E parece que eu e você estamos enxugando gelo, né? Faz. E daqui a pouco, lá está eu e você cansado. Mas a ordem que o Senhor nos deu foi: conduza este povo.
A ordem que o Senhor te deu, você sabe qual é. Eu sei qual foi a ordem que eu recebi do próprio Deus. Então, precisamos agir com o nosso propósito. Não tenhamos medo de cumprir a nossa missão. Essa missão que foi dada pelo próprio Deus precisa ser cumprida. Então, diante desta afirmativa de que, ou diante dessa consciência de que o Moisés tinha, de que Deus, havia dado a ele uma missão, ele estava inseguro. Veja bem, o Senhor pediu para que eu conduza o povo, eu vou, mas o Senhor não me permitiu saber quem é que vai comigo. Diz o texto que esta maneira como Moisés está diante, sendo aquela referência, ele não está muito bem seguro daquilo que ele está fazendo. Olha, Deus, você pediu para que eu fosse e eu estou indo, mas o Senhor não me permitiu saber quem vai comigo. Quem é que vai comigo nessa missão? Quem é que eu vou levar? Quem é que vai me ajudar? Então, diante desse problema, além de ter o problema de cumprir com aquilo que o Senhor está me pedindo, eu estou com o problema de não saber com quem que eu posso contar. Como é que vai ser isso? O Moisés estava incerto, incertezas que predominam a nossa mente, e que não correspondem com a posição que nós temos. Moisés, o líder de Israel, aquele cara que estava na frente daquela multidão, estava com dúvida. E agora? Quem é que vai comigo? Quem é que Deus vai colocar para andar do meu lado? Quem é que vai me levar até lá? Eu estou levando o povo, mas quem é que está me levando, Aonde é que nós vamos chegar? Eu não sei. Temos dúvidas que não poderíamos ter. Na posição que eu e você estamos, nós não podemos ter algumas dúvidas. Dúvidas básicas. Quem está comigo? Quem vai me levar? Quem é que vai estar na minha frente? Essa dúvida Moisés não podia ter. Essa dúvida você não podia ter. Essa dúvida eu não posso ter. Quem é que vai comigo? Quem é que o Senhor vai enviar comigo para que eu consiga ser bem-sucedido nesse plano, Essa dúvida não podemos ter. As dúvidas que nós somos levados a ter diante desses problemas que vão nos acontecendo não deveriam nos perturbar com essa tamanha violência, a ponto de questionar o próprio Deus. Olha, Deus, o Senhor pediu para que eu fosse, eu estou indo, mas e agora? Ué, você não confia em Deus? Ué, você não quer cumprir com o propósito de Deus? Tem algumas dúvidas que você não pode ter. Tem algumas questões que você não pode levantar. Veja bem, Deus te colocou numa posição, como colocou Moisés, e você acha mesmo que Ele não vai estar contigo? Deus te colocou numa posição de libertar o povo, e você acha que Ele vai te abandonar? Liberta o povo, aí daqui a pouco eu volto para ver como é que tá, Não, Deus não faria isso com Moisés. E Deus também não fará isso com você. Se Deus te colocou numa posição, Deus te colocou uma missão para ser feita, tenha certeza de que Ele está com você. Por mais estressante, por mais desgastante e por mais complexo que seja o problema, Deus está com você. E o texto diz que a resposta que Moisés teve do próprio Deus foi que o Senhor o conhecia. Veja bem, olha que conversa sem pé e nem cabeça. O Senhor me disse: conduz o meu povo. E eu respondi: mas quem vai comigo? Aí o Senhor respondeu: eu te conheço. Que conversa é essa, Não respondeu a minha pergunta, Eu te conheço e eu me agrado de você. Ué, peraí, não estou entendendo, Deus. O Senhor falou para eu ir, eu estou indo. Eu estou com uma dúvida, o Senhor não me responde e me fala outra coisa. Pois é que na verdade esta resposta que Deus dá para Moisés já responde a sua pergunta. Diz o texto: eu o conheço pelo nome.
eu sei exatamente quem você é. Eu sei exatamente como você pensa. Eu sei exatamente o que está te perturbando. Eu estou com você. Sou eu que sei exatamente aquilo que se passa na sua cabeça. E Deus, conhecendo Moisés, sabia que ele não ia desistir enquanto a sua missão não fosse completa. O Senhor te conhece. Por este motivo, colocou esse desafio nas tuas mãos, porque sabe que você não vai desistir enquanto não ver esta missão completa. Esta mentalidade de que Deus havia escolhido o Moisés por várias características e vários problemas que Moisés apresentava, ela cai por terra quando nós vemos esse ponto. Mas Deus escolheu o Moisés, que era alguém que não tinha capacidade, né? Alguns vão dizer que ele era gago, outros vão dizer que ele era tímido, né? Independente da mentalidade, da ideia que você tenha de Moisés, o fato é que esta maneira como nós temos de Moisés de falar pesado, alguém acovardado, não queria se colocar diante do faraó, esse camarada aqui, ele é muito limitado, é por isso que Deus vai usá-lo. Não! Eu o conheço pelo nome, eu sei bem quem você é. E é por esse motivo que eu me agrado de você. Não se esqueça que Deus te conhece. E essa dúvida que você pode ter, ela pode até ser legítima, mas se Deus te escolheu, é porque você pode. Se Deus te escolheu, é porque Ele te conhece. Esta missão não foi dada a você porque você não consegue executar. O Senhor achou graça em você porque Ele te conhece. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua maneira de servir. Ele contemplou o seu coração. Ele sabe exatamente o que te trouxe até aqui. É por isso. Não tenha medo de cumprir com a sua missão. Não tenha medo de ir a qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade, porque o Senhor te conhece. E tem se agradado daquilo que você tem feito, tem se agradado da maneira como você se comporta, tem se agradado da maneira como você tem exercido o seu chamado. Mas ainda o Moisés não alcançou aquilo que ele queria: descansar, sentar no sofá, ligar a televisão, na terra prometida, pronto, cheguei, né? Ele ainda não chegou nesse ponto. Deus ainda está, né, martelando. E eu vou falar para você, ele está a uma distância da terra prometida ainda, viu? Tem muito chão para Moisés e ele já estava cansado. Tá vendo? Não é só eu, não é só você que cansa antes da hora, né? Tem gente também que cansou mesmo estando ali naquele cenário, vendo Deus agir. Diz então o restante do texto que a resposta de Moisés para Deus foi esta: se me vês com agrado, então revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. Primeira lição que eu queria tirar com você é: não tenha medo de cumprir com a sua missão. O Senhor te escolheu, você tem uma missão que foi dada por Ele, você precisa ir até o fim, porque o Senhor te escolheu, se agrada de você, e as coisas precisam ser feitas da maneira como você está fazendo mesmo, não tem nada de errado. Segunda lição que eu quero tirar com você é: busque viver então de uma maneira que agrade ao Senhor diante desse cenário. Diz o texto então que Moisés chega para Deus e fala: Deus, se o Senhor me vê com agrado, se eu estou agradando ao Senhor da maneira como eu estou me comportando, se eu conheço o Senhor de forma como o Senhor confia em mim esta missão, então eu preciso conhecer mais do Senhor. Se o Senhor confia em mim, se o Senhor gosta do meu trabalho, né? Agora, o que o Senhor achou em você para que Ele pudesse te escolher? Você está preocupado em agradar o Senhor ainda mais? Você está preocupado em alinhar o seu coração com o de Deus ainda mais, para que Ele possa continuar dando sequência nos planos que Ele tem para você?
Diz o texto que Moisés, sabendo que Deus havia se agradado do seu coração, ele buscava compreender, buscava ter mais intimidade com Deus, para que Deus fosse a cada dia mais revelando mais os seus planos, para que ele pudesse ainda mais conhecer a Deus. Eu e você precisamos ter esse desejo, né, de conhecer cada vez mais o Senhor. E o que talvez na sua Bíblia, assim como na minha, está escrito como propósito, né, revela-me os teus propósitos, o texto vai dizer em caminhos ou em veredas, né? Revela-me os teus caminhos, as tuas veredas. O que o Moisés estava querendo dizer é: Deus, para onde é que o povo tem que andar? É para cá ou é para lá? Nós estamos perdidos, nós estamos rodando em círculo, né? Revela-me quais são os teus planos, quais são os teus propósitos, para que direção o Senhor quer nos levar. O desejo de conhecer mais os planos do Senhor, o desejo de saber qual direção agrada mais o Senhor, para onde é que o Senhor está me levando. Busque viver de uma forma que agrade ao Senhor. Você não quer descansar? Eu quero. Então, precisamos saber qual direção nós precisamos ir. Porque quanto mais voltas em círculo nós dermos, mais cansaço vai gerar, mais estresse vai gerar, mais desgaste nós vamos ter. Eu e você precisamos saber qual é a direção que Deus tem para nós. É para cá. É para cá, então já não vou para essas outras regiões, que aqui eu sei que não é onde Deus se agrada. Eu vou para lá. E lá eu sei que o Senhor está comigo, e eu posso ter desgaste, eu posso ter estresse, mas não vai ser nada comparado com o que está à minha volta sem a direção de Deus. Revela-me então os teus planos. Eu quero ir, eu quero conhecer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu e você precisamos buscar, né, ter acesso aos planos de Deus. Busque entender qual é a direção que Deus está apontando para a sua vida. Você não quer descansar? Eu quero. Então, para descansar, precisa chegar. E para chegar tem que saber a direção, né? Se você colocar no seu GPS qualquer endereço, né, ele vai te levar para qualquer lugar. Tem uma frase que está na boca do coelho da Alice, que eu acho fantástica, né? Alice no País das Maravilhas. E a Alice fala assim para ele: como é que eu faço para chegar? E ele fala assim: olha, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, não é? Aonde você quer chegar? Você não sabe. Então, vai com qualquer caminho, né? Pega qualquer estrada, pega qualquer direção. Você não sabe para onde você está indo mesmo. Agora, eu e você sabemos para onde estamos indo. Deus nos deu uma missão: conduz o povo, lembra? Precisamos de uma direção. Então diz o texto que a maneira como Moisés está preocupado é que ele entenda os planos de Deus, para que desta forma ele continue sendo aceito pelo próprio Deus. Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, para que o Senhor, quando olhar para mim, continue se agradando daquilo que eu tenho feito. Eu e você precisamos desejar saber como se comportar diante de Deus, para que continuemos sendo aceitos do nosso trabalho. Ser cristão, estar diante do próprio Deus, não é uma tarefa fácil. Paulo aos Efésios vai dizer que eu e você fomos chamados para viver de uma forma digna da vocação que recebemos. Ser cristão não é qualquer jeito, não. Não, existe uma forma digna de se viver. Existe uma maneira correta de se comportar. Precisamos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Levamos o nome de Cristo nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras. Nós usamos e nós nos valemos do fato de Cristo ter ressurreto e ter agido com graça sobre nós, para que nós possamos fazer as nossas coisas. Estamos falando em nome do Evangelho. Precisamos viver de maneira digna. Eu e você precisamos, assim como Moisés, estar preocupados
com o desejo de se comportar de maneira aceitável diante de Deus. Há uma forma correta de se comportar diante daquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Você foi chamado para conduzir o povo, você foi receber uma missão de Deus. Vai viver de qualquer jeito? Vai fazer de qualquer jeito? Vai se comportar de qualquer jeito? Não, não pode, né? Precisa estar consciente de que Deus espera algo de você. E diz então o texto que tudo isso que eu estou falando é conversa do Moisés. Só Moisés está falando nisso aí. Só Moisés está argumentando com Deus. O Senhor me ordenaste, conduz o povo, mas não permitiu que eu saiba quem vai comigo. Aí o Senhor disse, eu conheço pelo nome e tenho me agrado do Senhor. Então se o Senhor me vê com agrado, revela-me os teus propósitos. E Moisés está nessa conversa como se Deus não soubesse o que ele mesmo tinha falado, né? Mas o verso de número 14, que é o último verso que nós estamos considerando aí, é a única resposta que Deus dá para ele nessa conversa. Diz o verso número 14, respondeu então o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Chegamos aonde nós queríamos, né? Descanso. Era exatamente isso que o Moisés precisava e é exatamente isso que eu e você precisamos. Descanso. Eu mesmo o acompanharei. A minha presença vai com você aonde você for. Eu estou contigo. Esta convicção de que Deus estava com Moisés não podia sair da sua mente. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Não pode sair isso da minha cabeça, porque diante das adversidades, diante dos problemas, diante daquilo que o Moisés ia viver, ele ia ter desgaste, ele ia ter problema, o povo ia causar problemas, o inimigo ia se levantar diante deles, mas Deus está comigo. A sua preocupação é, quem é que vai me guiar? Quem é que está na minha frente? Quem é que o Senhor vai me levar nessa missão? E o Senhor está falando, eu não vou levar ninguém, eu mesmo vou contigo. Eu não estou enviando ninguém para ir com você. Eu estou contigo. De dia, uma nuvem. De noite, uma coluna. Eu estou contigo todo o tempo. Não te abandono, estou contigo. Deus vai à sua frente, abrindo portas, derrotando inimigos, providenciando condições para que você possa agir da maneira correta. Deus está contigo. Este é o ponto principal. A presença do Senhor vai com você aonde você for. A missão é do próprio Deus. Mas a missão que é do próprio Deus, esta é coroada com descanso. Diz o texto que quando Moisés então chegasse no ápice da sua missão, agora sim Moisés vai descansar, né? Agora sim, senta no sofá e assiste aquilo que eu vou fazer por você. Descanso, maneira de repousar. O próprio Deus está dizendo a Moisés, vou fazer você se estabelecer e permanecer estabelecido aonde eu estou te levando. Você não vai para um lugar apenas de férias. Esta terra não é para você ir turistar, né? Essa terra não é para você ir lá, conhecer e achar que é linda e voltar para trás. Não. O seu descanso é aonde eu estou te enviando. Eu estou te mandando para o descanso. Eu estou te mandando para o lugar aonde você vai desfrutar das minhas bênçãos, das minhas dádivas. Eu estou te levando para onde você quer, para o descanso. Mas para chegar no descanso, tem que trabalhar. Tem que ralar. Não tem jeito. E o Moisés e eu e você, às vezes fazemos pausas para descansar, quando na verdade estamos apenas adiando o nosso descanso definitivo, que é aonde o Senhor está nos levando. O descanso é poder desfrutar de forma plena daquilo que nós buscamos fazer em Cristo. Alcançar e permanecer tendo condições de ficar lá.
descansando. O próprio Deus estava levando o seu povo para um lugar que emana leite e mel, terras boas, lugares onde eles haveriam de ter uma vida muito boa, completamente diferente de uma vida de escravidão, completamente diferente de uma vida de deserto, peregrinando como nômades para cima e para baixo, arma a tenda, desarma a tenda. Não era isso que Deus estava planejando como plano definitivo para o seu povo. Deus havia estabelecido uma terra completamente diferente, apta a receber pessoas a fim de descansar. Se você quer descansar, eu e você precisamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Esta missão que Deus nos deu está nos apontando para o descanso. Eu e você precisamos colocar isso em prática. Cumprir com a nossa missão. Cumprir com a nossa missão. Não permitir que o inimigo se levante com dúvidas. O Senhor te conhece. O Senhor te chamou pelo nome. É por isso que você foi colocado aonde você está. Porque o Senhor conhece a sua capacidade, tem se agradado de você, e é por esta maneira que Deus está te levando para este caminho. O que Deus espera de mim e de você é que nós estejamos cada dia mais preocupados em conhecê-lo, em querer conhecer os seus planos, em querer conhecer a direção que o Senhor está nos levando, para que desta forma o seu povo, aquela missão que o Senhor nos deu, seja bem executada. Moisés diz assim: Deus, este povo aqui não é meu. Lembra-te que o povo é teu. A missão não é minha. O problema não é meu. O Senhor me levantou e eu estou levando o povo que é teu. Ora, se o Senhor não colocou algo que é dele sobre a sua responsabilidade, tenha certeza de que ele está contigo. Eu mesmo o acompanharei, diz o texto, né? Eu estou acompanhando você. E lhe darei descanso definitivo. Não essas pausas que você faz durante o trabalho. Não uns 5 minutos do café, né? Não é sentar na cadeira 10 minutos e depois voltar a trabalhar. Não. O descanso que o Senhor tem para mim e para você é definitivo. Estamos com os nossos rostos voltados para a direção certa. Precisamos ir até o final. Ao chegar no final, seremos bem-sucedidos. O descanso é poder desfrutar de maneira plena daquilo que nós buscamos fazer em Deus. E quando você vê o plano do Senhor ser executado, você pode ter certeza que chegou a hora do seu descanso. Moisés, ao final da sua vida, é impedido, como os irmãos sabem, de entrar na terra prometida, mas Deus dá a ele a dádiva do descanso. Moisés, sobe na montanha, vê lá como é que é lindo o lugar que eu vou colocar o meu povo. E olha e contempla, e você vai ver que todo esse esforço valeu a pena. E você vai ver que toda essa maneira de trabalhar foi válida. Como foi importante a sua contribuição para que o povo chegasse até aqui. Deus nos dará descanso. Saiba disso. A missão que é dada pelo Senhor é coroada com descanso. Mas enquanto ele não chega, enquanto o descanso não vem, vamos trabalhar. Não é? Vamos trabalhar. Porque eu e você precisamos cumprir com aquilo que o Deus colocou nas nossas mãos. 3 lições que nós vimos nessa manhã. Não tenha medo de cumprir com a sua missão. Foi o Senhor que te colocou. Foi Deus que colocou você onde você está. Não tenha medo de cumprir com a sua missão. O Senhor tem se agradado de você. Segunda lição, busque então viver de uma maneira que agrade ainda mais o Senhor. Queira saber a direção que o Senhor está levando a sua vida. Se importe com os propósitos, com os planos que Deus tem colocado no seu caminho. Queira viver de maneira digna do chamado que você recebeu. E a terceira lição, e talvez aquilo que nós estamos buscando, cumpra com a missão para ser coroado com o descanso. Não tem nada melhor do que chegar no final do dia, né?
trabalhou, cansado, falar, agora eu mereço o meu descanso, né? Vou deitar aqui nesse sofá, né? Vou assistir o meu time perder, né? Porque se você tá como eu, né? Tá difícil. Vou descansar um pouco, né? Mas a missão que é dada por Deus é coroada com descanso. 3 lições que eu espero ter renovado as suas forças e que você continue buscando pelo descanso correto, sabendo que Deus está à nossa frente. Ele é a sua companhia durante a sua trajetória. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Amém? Vamos orar, baixa sua cabeça, fecha os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. E como sempre você tem alguns minutos para falar com Deus. Deus, o Senhor me colocou numa missão. Mas as dúvidas de quem iria comigo, as dúvidas de como eu faria, fizeram com que eu deixasse a minha missão de lado. E eu dei ouvidos a Deus a quem eu não devia. Mas o Senhor me trouxe até aqui nesta manhã para falar comigo de novo. O que você tem feito com a minha missão? O que você tem feito com aquilo que eu pedi para que você fizesse? Eu te conheço, eu te chamei pelo nome, eu sei que você tem condições de fazer. Eu me agrado da sua vida. Por que você não está fazendo com aquilo que eu te pedi? Você pode dizer, Jesus, me perdoa. Eu fiquei com medo de cumprir com a sua missão. Mas o Senhor me disse que o Senhor sabe exatamente quem eu sou. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe as minhas dúvidas. E o Senhor sabe por que eu fiz o que eu fiz. Mas agora, Jesus, eu tomei a decisão de buscar viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Então, Deus, me mostra os teus caminhos, me mostra a direção que o Senhor quer que eu leve a minha vida. O Senhor tem se agradado de mim. Então, se o Senhor conta comigo, Deus, me aponta a direção, revela-me os teus propósitos, eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter acesso aos teus planos. Eu quero que o Senhor continue se agradando de mim, da minha vida, do meu ministério. Você pode dizer, Jesus, coroa a minha missão com o teu descanso. Eu quero, Pai querido, ser bem-sucedido ao final. Eu sei, Pai de amor, que a tua companhia, a tua presença está comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, Deus amado, nesta manhã nos trouxe, Deus amado, paz, nos trouxe, Deus amado, um convite e nos trouxe, Deus querido, a certeza de que o Senhor está conosco, pronto a nos dar consolo e descanso no momento certo. Ó Deus, sabemos, ó Deus querido, que diante das adversidades, durante o nosso dia a dia, há muitos problemas a serem resolvidos, ó Deus. E o desgaste, ó Deus amado, o estresse, ó Deus, as coisas vão acontecendo, Pai querido, e vão muitas vezes saindo do controle. Ó Deus, mas aqui está, ó Pai querido, uma parte da tua igreja, ó Deus, pedindo para que o Senhor, mais uma vez, nos levante, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor, através da tua palavra, veio dizer, ó Deus amado, que o Senhor se agrada de nós, que o Senhor se agrada da maneira como nós temos nos comportado diante do Senhor. Então dá-nos, ó Deus, o privilégio de contar contigo, Pai querido, durante da nossa jornada, ó Deus. Que nós saibamos, ó Deus amado, e que esta verdade nunca saia do nosso coração, de que o Senhor está conosco, e que o Senhor está à nossa frente, ó Deus, que o Senhor é aquele que está, ó Deus amado, durante todo este trajeto com a tua igreja. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos dê, ó Deus amado, da tua paz, do teu descanso, ó Deus amado, que saiamos, ó Deus amado, deste lugar consolados, ó Deus amado, pela tua verdade, pela tua palavra que nos promete, Deus querido, descanso mediante daqueles, ó Deus querido, que cumprem com o teu propósito, Deus amado. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor permaneça conosco e durante todo esse trajeto, ó Deus,
seu Senhor, ó Deus amado, aquele que está nos apontando a direção. E certo, ó Deus amado, de que o Senhor está conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando no fim. Vamos fazer uma pausa para o nosso café da manhã. Depois nós vamos para a nossa IBD. Deus abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra